Irmãos, antes da gente começar, vocês sabem que eu gosto sempre de apresentar livros, né, para aqueles que se apaixonam pelo assunto, para aqueles que querem crescer, querem continuar aprendendo, e livros que eu acho que são importantes para o assunto escatologia, né? Então, o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é um livro que, para mim, é o que melhor resume o assunto e o que, com mais profundidade, assim, ele divide o assunto em várias áreas e faz com que o assunto fique mais fácil. É esse livro da nossa editora, é um livro de William Hendrickson, chama A Vida Futura Segundo a Bíblia. Então, ele vai dividir em lições, que são fantásticas. Qual é o grande final, qual o segundo grande sinal preliminar. Ele vai falar cada uma das características, né? Como o ímpio vai morrer, como ele irá para o inferno, a memória, a fé, a esperança. Vamos ter memória, vamos ter fé, esperança nos céus. Ele vai dividindo em áreas, ele vai dividir esse livro em escatologia individual e escatologia geral. Nós vamos trabalhar isso aqui, né? Mas é um livro que eu indico, que eu acho absolutamente fantástico, que todo crente tem por obrigação de ler, de aprender e de se aprofundar nesse assunto. O segundo livro também é de William Hendrickson, que é um comentário bem sucinto e maravilhoso do livro de Apocalipse, que é Mais que Vencedores, que também é da nossa editora. É um livro que você vai ler com maior tranquilidade. Hendrickson, ele tem a qualidade de falar de algo profundo, difícil, de uma forma que você entende facilmente, e um assunto muito complicado, gente, que é escatologia. Tá bom? Outro livro importante, esse aqui é o último tema que a gente vai trabalhar. Esse aqui é de Archibald Hughes, que é da editora PES, é Um Novo Céu e Uma Nova Terra, que é o nosso último ponto que nós vamos trabalhar, nossa última palestra, quando eu for falar, depois que eu vou falar do juízo final, eu vou falar sobre esse novo céu e nova terra. Como é esse novo céu e nova terra? Tá bom? Aqui, o Archibald Hughes ele vai dar um estudo sobre isso. Um outro livro, se você quiser estudar mais profundamente Apocalipse, porque eu não vou expor o livro de Apocalipse todo, eu vou expor capítulos chaves, por exemplo, o capítulo 20 de Apocalipse, né? Eu também vou falar sobre milênio, eu vou falar sobre algumas características do livro de Apocalipse, mas eu não vou trabalhar o livro todo. Se você tem grande curiosidade, esse é o livro que você deve comprar, é o livro de Simon Kistemaker, Apocalipse. Para você ter uma ideia, por exemplo, tem gente que gosta desse tipo de coisa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Tem gente que gosta da parte de números, é curioso, né, com essa parte de números. Por exemplo, o número 7 representa Deus, no livro de Apocalipse. Então, por exemplo, no capítulo 5, verso 12, ele vai dizer: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória, honra e ações de graças. 7. Então, ele vai mostrando várias vezes esse número perfeito e ele vai atribuindo essas verdades ao Cordeiro, a Deus. Por exemplo, as 7 beatitudes de Apocalipse, que está aqui no capítulo 1. Bendito é o que lê. No capítulo 14, benditos são os mortos que morrem no Senhor. Bendito é aquele que vigia. Bendito os que são chamados, está no capítulo 19. Bendito é o santo. O bendito e santo é aquele que tem parte com o Senhor, no capítulo 20. Bendito é aquele que guarda as palavras do Senhor, capítulo 22. E benditos os que lavam as suas vestiduras. Observe que são 7 palavras que falam que somos benditos em Deus, mostrando a perfeição e a salvação que nós temos em Deus. Por exemplo, o número 4, tem gente que adora isso, né? O número 4 representa os seres criados. Então, no texto, no livro de Apocalipse, até bom como introdução, toda vez apresenta da seguinte forma: toda tribo, língua, povo, nação. São sempre 4: louvor, honra,
glória e poder, pela espada, pela fome, doença, animais selvagens. A linguagem daquilo que foi criado, dos seres viventes, são sempre ligados aos 4 números: homicídios, feitiçarias, prostituição e furtos. A linguagem é sempre essa. O número 3 também vai aparecer com muita frequência. Vai falar sobre as 3 pragas, vai falar sobre várias características. Eu gosto do número 4, porque o 4 fala dos 4 cantos da terra, vai sempre falar de tudo aquilo que Deus criou. Tem uma linguagem, mas essa linguagem, ela é bela, tem uma profundidade de ensinamento, mas ela não é importante dentro da prática da vida cristã. Então, tem gente que pega esse tipo de coisa e vai trabalhar com adivinhação. E aí, irmãos, o negócio fica feio. Tem gente que calcula a volta de Cristo, calculando números dentro de Apocalipse. Então, a Bíblia diz assim, que ninguém sabe. Jesus, sob a terra, disse, olha, ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Então, alguém fez um cálculo e descobriu? Alguém sabe mais do que Deus? Então, a Bíblia diz que ninguém sabe, então, se a pessoa disser o dia, irmãos, pode ter certeza que não vai ser esse, tá certo? Pode ficar tranquilo que não vai ser esse. E aqui, irmãos, temos a Confissão de Fé de Westminster, que vai trabalhar sobre o juízo final, as últimas coisas, as questões escatológicas, e que são importantíssimas nós lermos. Então, o que é que a gente precisa entender hoje como introdução, já mostrando os livros, mostrando mais ou menos a direção, né, para que a gente vai caminhar. O que é que a gente precisa entender? O que é escatologia? Escatologia vem de 2 palavras gregas, que é eschatos e logos. Um significa último, ou últimas coisas, e a outra significa palavra ou dissertação. Portanto, escatologia significa ou o estudo ou a dissertação das últimas coisas, das coisas que ocorrerão no fim, aquilo que vai ocorrer no final da história. A Bíblia fala que Deus é o alfa e o ômega. Deus é aquele que é início e que é o fim. Portanto, a escatologia, ela vai se dividir em revelações bíblicas a respeito de nosso futuro individual e do futuro do mundo e da humanidade. A linguagem bíblica é que cada um de nós vai passar por julgamento. Cada um de nós vai ser colocado diante de Deus. Essas são escatologias individuais. Cada um será julgado por toda palavra frívola que sair da sua boca. Cada um será colocado diante de Deus. Há uma linguagem individual. Há uma linguagem que fala individualmente dos santos, de receber galardão, de ser colocado diante do Senhor. Há uma linguagem que separa os ímpios, né? À direita, os santos, as ovelhas, à esquerda, os ímpios. Há uma linguagem que fala que nós herdaremos o céu, estaremos com o Senhor, viveremos com Ele na eternidade. Há uma linguagem que fala para os ímpios, individual, né? Que eles vão para o inferno, eles vão para o lago de fogo de enxofre, eles vão para o sofrimento eterno. Observe que sempre tem essa compreensão do futuro da terra. Ou seja, toda a terra será restaurada pelo fogo. O fogo é algo purificador. A palavra do Senhor diz que não só nós estamos aguardando a redenção, mas toda a criação aguarda o dia em que ela será redimida. A criação aguarda o dia da redenção. Portanto, irmãos, há uma escatologia individual e há uma escatologia geral, e elas se completam, elas harmonizam a história bíblica, elas mostram principalmente que há um Criador, que há aquele que criou todas as coisas e que fez tudo com um propósito. O que é que nós vamos estudar nesse curso, né? Nessas terças-feiras, e eu pretendo, com a graça de Deus, fazer isso. Hoje nós vamos estudar sobre revelação, né? O que é a revelação? Nós vamos estudar Apocalipse dos versos 1 ao 3, e a gente vai entender um pouco por que temos que estudar. Nós vamos entender a revelação, tá certo? Na próxima terça, nós vamos estudar os últimos dias segundo Jesus Cristo.
nós vamos estudar Mateus capítulo 24, que é um texto delicioso, é um texto muito importante, e que nós vamos mergulhar nele e entender o que é que Jesus disse dos últimos dias. Depois nós vamos estudar o milênio. O que é isso? Existe milênio? Qual é a compreensão? O que é? Por que somos amilenistas? O que é pós-milenismo? O que é pré-milenismo histórico? Eu vou falar um pouco dessas correntes. Eu não vou mergulhar nessas correntes, mas eu vou mostrar qual é a compreensão que nós temos do milênio. Para ter aqui um printzinho rápido, né? A nossa ideia de milênio é que o milênio ele é inaugurado na primeira vinda de Jesus Cristo e que ele vai se fechar na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós estamos no milênio e nós vamos estudar isso profundamente. Nós vamos estudar depois a grande tribulação. O que é isso? Por que a igreja vai ser perseguida? Por que a igreja não vai ser tirada da tribulação? A ideia, né, dispensacionalista de que vamos ser arrancados e tirados da tribulação, e quem vai passar pela tribulação é o mundo. Irmãos, quando foi que você viu na Bíblia Deus tirar a igreja da tribulação? A igreja sempre passa pela tribulação. É uma linguagem bíblica, né? É uma linguagem de que Deus traz perseguição ao seu povo e o espalha sobre a terra. Tem uma linguagem de aperfeiçoamento, tem uma linguagem daqueles santos que passam pela tribulação, que têm suas roupas manchadas, lavadas pelo Cordeiro. Nós vamos estudar tudo isso. Vamos estudar o arrebatamento, porque a linha é essa, né? Aí vem o arrebatamento da igreja. Vai haver arrebatamento? Né? Seremos levados aos céus? Como é que isso vai ocorrer? Vamos estudar o juízo final. Como os homens serão julgados? Qual é a base que Deus vai utilizar para o nosso julgamento? Como devemos viver e entender que esse dia há de chegar, o juízo final, o dia D, em que todos os homens terão que aparecer na presença do Senhor. E, por fim, nós vamos estudar o novo céu e a nova terra. Que lugar é esse que João falou que é lindíssimo? Que lugar é esse que ele olhou e disse que as ruas eram de ouro, as casas de cristal? Que lugar é esse que ele vê uma beleza extrema, que não há morte, não há dor, não há mais sofrimento? Vamos entender todas essas partes, que são as partes centrais da nossa doutrina e daquilo que nós compreendemos enquanto últimas coisas. Tá certo? Eu vejo muito hoje, falando-se de Apocalipse, falando-se de revelação, né? Como se fosse algo sempre ruim. Eu já vi crente que disse para mim, pastor, eu nunca li Apocalipse, eu tenho medo. Né? Tem medo de ler Apocalipse, quando começa a falar de dragão, de fogo, de morrer, de inferno, aí o povo começa a ficar com medo e diz, não, eu não vou ler mais isso aqui, não, eu vou ler Novo Testamento, Jesus cuidando de mim aqui no Evangelho, Deus cuida do meu sofrimento, não quer saber o fim das últimas coisas. Só que, irmãos, o que lhe motiva uma vida de santidade é entender o fim. O que lhe motiva a estar cada dia mais próximo de Cristo é o desejo de viver eternamente com Ele. É João 14. Jesus disse, eis que eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Isso é escatologia. Isso é a última coisa. Isso é algo que vai ocorrer no final, e é isso que nós desejamos, ansiamos, e vivemos, e aguardamos, e esperamos, e temos essa esperança. Então, como é que eu não vou ler Apocalipse? Como é que eu não vou ler um texto tão maravilhoso? Como é que eu não vou entender o estudo das últimas coisas? Eu preciso entender o seguinte, Apocalipse não fala só de futuro. Apocalipse fala do passado, do presente da época de João e do futuro. João escreveu aproximadamente no ano 96. Justino, o Marte, são dois pais da igreja que vão dizer que foi João que escreveu, e Irineu. Eles vão dizer que João escreveu este livro. E vai mostrar a vitória do Cordeiro, vai mostrar como Jesus venceu o mal, vai mostrar Jesus destruindo o poder das trevas, vai mostrar Jesus sendo exaltado ao lado do Pai, e aí sim, aí ele vai mostrar o final de todas as coisas. O que nós temos que entender, e aqui é uma linguagem mais
teológica e filosófica, né, é que no cristianismo toda a história ela é teleológica. O que é isso? Eu estou antes. O que é uma linguagem teleológica? É que tem um propósito. O mundo existe com um propósito. Escatologia é o estudo do propósito de Deus. Deus criou todas as coisas com um propósito. Ela é teleológica. Tem um fim. Irmão, você não sabe como o mundo odeia isso. Você não sabe como as academias detestam essa ideia de que o mundo existe com um propósito, ou seja, Cristo ser magnificado. Deus criou a história criando o homem caiu, Deus trouxe Cristo e está conduzindo a história para a volta desse Senhor. Essa é a ideia de ser teleológica. Quando é que começa a escatologia? Ela já começou. Ela começa lá atrás, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Escatologia é todos os eventos relacionados à vinda de Jesus, à derrota de Satanás, à morte, à ressurreição, à assunção de Jesus e o derramar do Espírito Santo. Todas essas verdades são verdades escatológicas. Pedro disse no livro de Pentecostes que, naquele momento, ele diz, hoje começaram os últimos dias. Ele vai revelar o que disse o profeta Joel. Pedro diz claramente, hoje começou os últimos dias. Quando foi que começou os últimos dias? Quando desceu o Pentecostes. Jesus subiu, o Pentecostes desceu. Ou seja, Deus está preparando o seu povo para o fim, para a sua volta. Toda a linguagem bíblica, você vai ver 1 e 2 Tessalonicenses, você vai ver o apóstolo Pedro, as mensagens de Jesus que vão falar que vai haver lago de fogo, as linguagens de morte, a linguagem de ranger de dentes, linguagens de pessoas que não aceitaram a sua verdade, são linguagens todas que vão falar acerca do fim. Então, como eu disse, o livro de Apocalipse não fala apenas de coisas que estão por vir, mas narra a história desde a primeira até a segunda vinda e definitiva vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, o Apocalipse. Qual o significado da palavra Apocalipse, irmãos? Abra a Bíblia comigo, livro de Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Vamos ler todos juntos, com bastante força na voz. É o último livro da Bíblia. Vamos lá? Todo mundo junto? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela sua palavra. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor graciosamente derrame graça sobre nós. Nos faça entender a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra Apocalipse, esse livro tem esse nome porque é justamente a primeira palavra que existe no livro, revelação de Jesus Cristo. Portanto, o Apocalipse não é a ideia de destruição. Quando alguém chega num lugar e está tudo desmantelado, houve um acidente, todo mundo fala, ih, está o Apocalipse, né? Não, está errado. A linguagem é revelação, tá certo? Não significa destruição, não significa caos, não significa essa ideia que nós temos de Apocalipse, tá certo? Claro que traz uma ideia de que há o fim de todas as coisas, chegou no final, né? Mas é a ideia de revelação. É um livro difícil, irmãos, porque a linguagem apocalíptica,
ou a linguagem de Apocalipse, é uma linguagem figurada, é uma linguagem de figuras. E nós temos que aprender a lidar com essa linguagem. Para vocês terem ideia, a apocalíptica judaica, ela vai durar mais ou menos 400 anos. 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. O reverendo Hermes de Maia tem um opúsculo pequenininho, um livro fininho, chamado Apocalíptica Judaica. E ele vai falar sobre esse período. Então, existem muitos livros de Apocalipse que foram escritos nessa época. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Paulo, né? São livros que são falsos, né? Não são livros que foram escritos de fato pelos apóstolos. O único livro que de fato foi escrito nessa época, que para nós tem relevância, é esse Apocalipse de João. Então, naquele período, esses 400 anos que existe nessa literatura judaica, é uma forma de escrita. E essa forma, ela nos traz, quando você aprende a lê-la e a desenvolvê-la, você consegue entender aquilo que Deus está dizendo à igreja. E nós vamos, devagarzinho, nós vamos entender o que é isso, né? Que valente é esse que amarrou o outro valente e saqueou todos os seus bens? Que linguagem é essa? O diabo está amarrado. O que é isso? Como é que se amarra o diabo, né? Por quanto tempo ele ficou amarrado? Ele está amarrado ainda agora? Ele não age mais dentro do tempo? Então, nós temos uma linguagem que nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente. Só que o que nós temos que entender? Dentro dessa revelação, há uma chave para a gente entender toda essa revelação. Nós precisamos entender que o livro de Apocalipse e todo o Novo Testamento, ele toma visões e promessas do Antigo Testamento e a espiritualiza. Ela traz a compreensão de coisas que foram ditas lá no Antigo Testamento e que foram trazidas a nós. A chave da compreensão das revelações da Bíblia é Jesus Cristo. É Jesus que vai abrir a compreensão para nós. Jesus é a chave que nos faz ver toda a verdade escatológica. Tudo que vai ocorrer no fim está intimamente ligada à pessoa de Jesus. Observe esse próximo slide. Olha que interessante. Vamos aprender um pouco sobre tipo e figura do Antigo Testamento. Nós precisamos entender, para mergulharmos aqui no livro de Apocalipse, e em todo, não há só revelações e porções apocalípticas ou revelações do fim, escatológicas, somente no livro de Apocalipse. Nós temos em Isaías, nós temos em Jeremias, principalmente no livro de Daniel, que vai falar desse julgamento, desse último dia, dessas últimas coisas. Então, está em toda a Escritura. Uma das coisas que eu preciso entender é que o profeta, a forma que ele via, não é a forma que nós entendemos cronologicamente, antes de eu entrar nessa questão de tipo. Por exemplo, quando você está de frente para dois prédios, eu ia dizer montanhas, mas vamos pensar prédio, que vocês são urbanos, né? Quando você tem dois prédios, um aqui, mais ou menos, e o outro, mais ou menos, no final lá, com a distância entre eles de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Se os prédios se o de trás for mais alto, você vai olhar, a impressão que você tem é que eles estão perto um do outro. Eu já fiz isso várias vezes. Eu olho para um prédio, olho para o outro e falo, não é perto, acho que eu vou andando. Quando eu chego no primeiro, quando eu vou passar, eu falo, misericórdia. O outro está lá, tem 50 prédios entre um e outro. Né? Eu falei, devia ter pego um ônibus, devia ter ido de metrô, né? Porque a linguagem do profeta é o seguinte, ele vê essas verdades, mas ele não vê em ordem cronológica. Às vezes, algo que era para acontecer primeiro, ele viu depois, e o que era para acontecer depois, ele viu primeiro. Então, essas verdades na Escritura, elas são sobrepostas, que só no Novo Testamento nós vamos entender elas de uma forma mais profunda e mais elaborada. Por exemplo, quando o livro de Daniel vai dizer lá que os reinos, o pé de barro, né, misturado de barro e ferro, que os reinos vão ser destruídos, é o Império Romano que foi dividido em diversos reinos. Esses reinos existem, é o reino de Portugal, é o reino da Inglaterra, é o reino da Espanha, é o reino, todos os reinos que existem na Europa, o reino da Alemanha. Se vocês observarem, todos eles tinham reis, e há uma estrutura na Europa, e que Deus vai dominar sobre todos eles. Isso é uma das marcas do fim. Quando todas essas
nações sucumbirem aos pés daquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa profecia está lá em Daniel, e nós aprendemos isso quando eu preguei aqui Abacuque. Então, essa última parte da profecia não se cumpriu. Já se cumpriu entre os egípcios, entre os babilônicos, né? E eu fui mostrando os medo-persas. Tudo isso dentro da história já se cumpriu, mas não chegou ainda nesse domínio eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estará sobre todos os reinos. Então, é uma verdade que Daniel viu lá atrás, que aparece para ele, mas é uma verdade que ainda não, falta uma se cumprir. Aquelas outras todas, a cabeça, o peito, né? A cabeça de ouro, o peito de prata, de bronze, todas aquelas linguagens já ocorreram, mas falta o último momento, que é uma verdade escatológica. Então, Jesus é o fio que liga todas as histórias da revelação de Deus, tá certo? De forma que uma única narrativa aponta para um fim, para um telos, para um propósito designado por Deus. Quem estabelece a história é Deus. Tudo ocorre segundo a vontade de Deus. Deus é soberano. Esse é o pilar da teologia reformada. Deus tem construído e feito com que a história ocorra de tal forma que prepare o mundo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olhar a Escritura, você vai ver, Jesus é o Adão perfeito que representa toda a raça humana. Você vai ver, isso ocorreu, Adão foi o primeiro a ser criado, Jesus é o primeiro, é o primogênito da nova criação, uma verdade escatológica. Jesus é o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Jesus é aquele que nascerá, que vai destruir as obras do maligno e vai nos levar a uma nova realidade espiritual sobre a terra, quando não teremos mais o domínio do pecado sobre nós, e uma verdade, mas ainda pecadores, né? Então é uma verdade que já se estabeleceu, mas ainda não completamente, e vai se estabelecer no último dia, quando Jesus voltar. Percebem? Jesus derrotou o diabo, mas ele ainda vai ser lançado no lago de fogo. Jesus nos libertou do pecado, mas ainda não estamos completamente livres. Observem que essas verdades vão se cumprir lá mais para frente. Jesus é aquele que, como Abraão, Deus formou um povo para si. É a partir de Abraão que Deus estabelece sobre a terra um povo que ele chamou de seu. É em Cristo, segundo a fé de Abraão e o tipo que é Abraão, que Deus vai formar uma nação celeste que vai morar na Jerusalém celestial, na Canaã celestial. Jesus é um modelo, é um fim escatológico. Observe que é sempre uma verdade lá atrás que se ilumina perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro que foi sacrificado como figura em Isaque. É o pai que vai sacrificar o único filho, aquele que ele amava, aquele que ele aguardou, aquele que ele queria tanto, aquele que ele tinha tanto amor que Deus diz: eu quero saber se você me ama. Me dá o seu filho. E figuradamente ele o matou, diz a Escritura, né? De fato ele matou. Então aparece aquele, diz o texto, Abraão, eu mesmo, eis que eu mesmo te darei. E ele olha, tem um cordeiro. Ali é Jesus Cristo, que vai nos unir de novo a Deus, vai limpar-nos do nosso pecado. Aí você vai ler em Apocalipse, Jesus é o Cordeiro que venceu. A linguagem escatológica que mostra uma verdade obscura, como diz Paulo, que estava escurecida aquela revelação, e agora ela está absolutamente iluminada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que foi ferido por Deus, como Jacó, dando início a um novo povo. Observem que Jacó, que era ladrão, que era usurpador, ele é tocado por Deus numa batalha pessoal, ele é ferido por Deus, e ali, a partir daquele momento, ele passa a ser quem? Príncipe de Deus, Israel. Dá o nome àquela nação a qual Deus estabelece. Jesus foi ferido de Deus, Jesus é
Isaías 53, é aquele que sobre ele as nossas iniquidades foram derramadas. Ele é o ferido de Deus de verdade, que vai nos resgatar para o Pai. Olha a linguagem. Jesus é aquele que perdoa a todos os que o traíram e ofenderam e se coloca como Senhor e sustentador sobre todas as pessoas, como José do Egito. Irmãos, José foi traído pela família. José foi dado como escravo. José foi vilipendiado pelos irmãos dele. José foi ofendido profundamente pelas aquelas pessoas. José é exaltado como primeiro-ministro do Egito e ele tinha poder de matar a todos. Mas a linguagem do texto é que ele perdoa a toda a família. Jesus na cruz diz o quê, irmãos? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você percebe que lá nós temos uma verdade escatológica que se cumpre em Cristo e que vai se estabelecer profundamente no final de todas as coisas, quando Jesus voltar. Jesus é essa figura. Jesus cumpre a jornada no deserto do povo de Deus. Eles passaram 40 anos, Jesus passa 40 dias de uma forma simbólica, simbólica de 40 anos, né? Mostrando ali que ele foi fiel todo o tempo, não falhou, não murmurou e cumpriu diante de Deus por nós esse peregrinar sobre a terra e vai nos dar Canaã. Está percebendo que é uma linguagem escatológica que falava de uma verdade que iria se completar perfeitamente na figura do nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus é o mediador entre Deus e o povo, melhor do que Moisés, melhor do que Arão como sacerdote, melhor do que todos os profetas e muito superior à lei que Deus deu, porque Ele é a própria palavra, Ele é o próprio Deus. Jesus é perfeitamente a conversão de todas as coisas estão nele. Jesus é a revelação plena. Não é isso que é Apocalipse? Então, Jesus é a revelação plena de todas as coisas. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós estamos vendo todo o Antigo Testamento e nós estamos vendo tudo aquilo que vai ser executado no final da história. Quando nós formos estudar aqui a questão do milênio, vocês vão perceber que coisa linda é. Como é lindo você ver a obra de Jesus Cristo nos libertando e permitindo que o Evangelho se espalhe sobre toda a terra. Vocês vão perceber que no dia do juízo será Jesus que estará diante de nós, olhando para nós. É no dia do juízo final que nós seremos absolutamente, já somos inocentados hoje, mas é no dia do juízo que nós olharemos nos olhos de Jesus e vamos estudar isso aqui. Como será bom olhar nos olhos de Jesus e Ele dizer: vem, servo fiel, você foi limpo na minha morte. É isso que nós vamos estudar, é isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. Jesus é o servo sofredor como Jó, tem muitos outros exemplos, né? Que se mantém fiel a todo tempo, até morte de cruz. Um verdadeiro expositor da Bíblia, ele tem que encontrar Cristo em toda a linguagem que Deus estabelece. Porque toda a revelação, lembre-se Apocalipse, toda a revelação é mostrar Cristo, é mostrar o Filho de Deus, é mostrar a redenção, é mostrar a salvação, é mostrar a propiciação pelos nossos pecados. Toda a linguagem escatológica caminha para isso. Portanto, nós temos algumas diretrizes básicas para uma melhor compreensão do livro de Apocalipse ou para a revelação. Primeiro, o livro compreende uma série longa e complexa de visões. São mais de 60 visões, irmãos. Imagine se eu tivesse que expor 60 visões aqui, eu pelo menos ficaria mais de um ano e meio pregando Apocalipse para conseguir chegar até o final e expor todo o livro. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e ainda não fiz. Mas são mais de 60 visões.
e você estudar cada uma delas e mostrar a verdade espiritual que está ali e a verdade concreta que há de ocorrer no final de todas as coisas, e que já ocorreu também. Ele fala de verdades que já ocorreram. Elas se entrelaçam e até se sobrepõem. Contudo, elas precisam ser lidas como relatos visionários da realidade que foram dadas por Deus para ilustrar verdades profundas, teológicas, espirituais que se realizarão. Que se realizaram na pessoa de Cristo, que se realizaram na igreja e que se realizarão no final de todas as coisas, em Cristo e na sua igreja. Ou melhor, com Cristo e na sua igreja. Tá certo? Então, devemos lembrar que as imagens utilizadas por João eram conhecidas pelas pessoas da época. Sua maior parte foi tirada do Antigo Testamento. Né? As pessoas falam que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E a linguagem é muito parecida, né? Os animais, a forma que é dita ali. É uma forma que as pessoas conseguem compreender facilmente. Você tem que se colocar naquela época. Quando você, por exemplo, hoje, eu tive uma matéria na universidade chamada Como Ler os Textos Medievais. Se você não toma um curso para entender, ler os textos medievais, você não tem condição de entender. Porque você tem que entender a história, a gramática. E é assim que nós trabalhamos, né? Nós, reformados, usamos o método gramático histórico. Mas nós também entendemos e espiritualizamos aquilo que a própria Bíblia espiritualiza. É a própria Bíblia que espiritualiza, por exemplo, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está espiritualizando o quê, irmãos? Ele está espiritualizando o cordeiro que é morto no sacrifício em Levítico. Quando o livro de Apocalipse diz, eis o cordeiro, Jesus é o cordeiro que venceu, ele está espiritualizando uma verdade do Antigo Testamento. E está nos trazendo uma revelação, uma verdade que nos salva. Porque entender que Jesus é o cordeiro e que morre no nosso lugar é o que traz salvação. É o que nos faz sermos salvos. Então, eu preciso aprender essas imagens que são utilizadas para compreender melhor o livro de Apocalipse. Quais são as diretrizes e bases para uma melhor compreensão? Segundo, o estilo utilizado por João era conhecido pelos seus leitores. Né? Era uma leitura apocalíptica. E os leitores da época eram capazes de ver o que João escrevia, pois já eram acostumados com esse tipo de leitura. É como uma pessoa, o reverendo Leandro de Lima gosta de usar o seguinte, ele diz assim, se você nunca estudou poesia, e você não estudou de uma forma profunda, quando você lê poesia, você não vai entender nada. Porque você não sabe ler poesia, você não aprendeu a ler poesia. Principalmente quando você escolhe um autor e você se aprofunda num autor, de um autor que você gosta, então você entende mais profundamente ainda o que ele está escrevendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz por um tempo faculdade de letras, né? Eu achava que eu tinha que ensinar português e Deus é maravilhoso, me arrancou de lá. Me fez aprender português de uma outra forma. Mas a professora nos deu um texto, eu não lembro de quem era o autor agora, que ele dizia o seguinte, eu vou resumir o texto, não é bem assim não, mas eu vou dizer como é. Ele dizia assim, hoje eu acordei cedo e um lindo anjo estava à minha frente. Eu desci de casa, ele veio comigo, ele desceu comigo, ele entrou no meu carro. Enquanto eu dirigia, ele estava no meu porta-malas. E em todo o caminho, ele me acalmava. E ele vai dizendo que o anjo estava com ele. Ele parou o carro, e ele vai falando tudo exatamente desse jeito. E aí, quando terminou o texto, cada um disse o que o texto significava. Aí a professora disse assim, esse texto está falando de suicídio. O anjo é a arma que ele botou no fundo do carro. A ideia do anjo é o alívio da vida. Ele estava com desejo de morrer. Então, como é que você descobre isso? Ela foi mostrar os estudos, o período, a depressão, a vontade de morrer, toda a linguagem daquele cara quando ele escreveu isso. Olha como você não pode pegar um texto, simplesmente ler figuradamente e dizer, o anjo é isso é aquilo. Então,
ninguém lê literatura desse jeito. Você vai ler Apocalipse desse jeito, dizendo assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você não pode fazer isso, né? Então, quando a professora disse que o texto falava de suicídio, eu juro para você, gente, eu fiquei uns 15 minutos assim. Cara, que texto lindo, para mim era vida, né? Então, vida para ele era ausência de sofrimento. Percebe? Então, a gente precisa entender um pouco a história que está por trás. Então, João tem uma história, um período, o período de Domiciano. O período de Domiciano foi um período fácil? Perseguição, meu amigo, e perseguição dura, tá certo? Então, tem uma história que está ali por trás. O estilo apocalíptico era extremamente simbólico e bem conhecido dos leitores do Antigo Testamento, como pode ser visto no livro de Êxodo, no livro de Salmos, principalmente, Daniel. A gente estudou aqui aquele texto lindo do capítulo 3 de Abacuque, né? Que é um texto fantástico, narrando os feitos de Deus no Egito e tantos outros, criação, e aquilo é lindo demais. É de suma importância não se deixar dominar pelos símbolos, que é o que a maioria das pessoas fazem, tá certo? Se detém no símbolo e esquece do resto. A gente vai falar um pouco sobre o que é a marca da besta, né? A gente fica discutindo, é um chip na mão, é uma tatuagem na testa, tem um monte de história, e a gente vai discutir um pouco sobre isso mais para frente, né? Nós vamos interpretar tudo isso à luz da própria palavra e do contexto da época escrita. Eu preciso entender um pouco isso, tá certo? Há cerca de 350 referências do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Tá certo? Feita essa introdução, vamos entrar no texto. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma revelação de Jesus Cristo para todas as eras. Não vou demorar muito, porque o texto é pequeno. Eu acho que eu já fiz a base que eu queria fazer. A primeira verdade que vocês têm que entender é que é uma revelação para a igreja. O verso 1 é muito claro em dizer isso. Olha o texto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem ocorrer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João. Portanto, essa revelação é para quem? É para a igreja. Essa revelação é para nós. A palavra revelar, que a gente tem que entender aqui, é literalmente desvelar, tirar o manto, descobrir, tá certo? É quando você chegava lá na casa da sua avó, toda vez que você chegava lá, o sofá estava com um pano em cima, né? E você chegava, toda vez o pano estava em cima. O pano está lá, o pano está lá. Você nunca viu o sofá da sua avó. Você não sabe como ele é, mas você sabe que tem um sofá ali debaixo, né? Aí chegou a festa na casa da sua avó, né? Aí você vai para o aniversário dela. Aí ela desvelou o sofá. E quando você olha, faz... olha o desenho do sofá da vovó. Não é assim? Então, desvelar é isso, é mostrar o que está oculto, aquele tecido que você nunca viu da vida, e eu tenho certeza que você achou horroroso, porque na época eram uns desenhos, umas flores, um negócio bordado, umas coisas bem esquisitas, né? Então você olha para aquilo e diz assim, agora eu entendi o que estava aí por baixo. Desvelar é tirar o que cobre. Mais profundamente significa tornar claro aquilo que é escuro, ou trazer o mistério à luz da compreensão. A Bíblia fala, Paulo fala sempre assim, do mistério de Cristo. Aquilo que está oculto ao mundo, aquilo que não está revelado ao mundo. É muito interessante a gente entender o seguinte, todo mundo fala, todo mundo sabe quem é Jesus. Não sabe. Sabe até quem é o Jesus histórico. Sabe que existe um cristianismo e cristãos que seguem a Jesus, mas saber quem é Jesus, só se Deus revelar. É uma verdade que está oculta no mundo. Quer dizer que estava atrás de um véu e foi trazido à revelação. O texto fala de coisas que em breve devem acontecer, ou seja, que foram reveladas a João acontecimentos futuros. Aí você pensa assim, mas pastor, já tem 2000 anos, está demorando demais. Né? Agora imagine que, na época, Pedro escreveu a pessoas que tinham passado 30 anos apenas, e o povo estava dizendo, Pedro está demorando. Aí Pedro diz assim, olha, o Senhor não tarda.
o Senhor não tarda. Então, se 30 anos o povo já estava reclamando, passou 2000 e a gente já está reclamando também. Mas Deus tem o seu tempo, e Ele vai vir no momento perfeito, vai se cumprir a revelação no tempo perfeito. Aqui a palavra notificou é um verbo grego que tem o sentido de significar, expressar, ensinar por simbologia. Ele está nos mostrando a sua verdade, que lhe designou, que lhe mostrou, que lhe notificou. Significa que João deveria transmitir o significado da revelação de Deus aos seus servos. Significa que João tinha que escrever essa verdade para que ela se chegasse a nós. Esse era o desejo de Deus. É uma mensagem do próprio Cristo. É Jesus que está dando essa mensagem à igreja. Agora imagine uma pessoa que diz assim, eu não leio o livro de Apocalipse. Imagine uma pessoa que diz assim, eu não me preocupo com o livro de Apocalipse. Se Jesus tem vontade que você saiba, se o Senhor Jesus Cristo quer preparar você para esse dia, para o final dos dias, como é que você não quer ler o livro de Apocalipse? Como é que você não quer aprender sobre as últimas coisas? Como é que você não quer estar preparado? Olha só, então, em primeiro lugar, é uma revelação que foi dada à igreja, pertence aos crentes, foi dada a nós, para que nós a conhecêssemos. É como Jesus diz lá, pregai a toda criatura, ensinando a guardar. A obrigação da igreja é ensinar, a obrigação da igreja é ler a revelação, porque essa é a vontade de Jesus. Segundo lugar, qual é o método da revelação? Irmãos, o método são os vários passos da revelação que são mostrados para nós na Escritura. Primeiro, de onde é a revelação? Apocalipse vem de quem? Deus deu ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Aqui, Deus o Pai revelou o Filho Jesus para que nós, os filhos de adoção, soubéssemos. Irmãos, a linguagem de Romanos 8 é que nós fomos adotados e agora nós estamos em Deus. A linguagem que Jesus disse que nem um filho sabia o dia, né? Jesus agora sabe todas as coisas ao lado do Pai. O Pai revelou-lhe agora o dia. Jesus sabe exatamente o dia da vinda dele. Eu já vi gente dizendo assim, Jesus está no céu e não sabe ainda. Só o Pai do céu, só Deus. Eu falei, os três não são um? Né? Existem algumas verdades que o próprio Jesus se despiu dela. A linguagem, Jesus esvaziou-se. Jesus sabia todas as coisas. Jesus continuava sendo Deus. Ele lia mentes. Jesus sabia de tudo. Né? Mas quando Jesus diz, esse momento exato, o Pai sabe. Jesus sabe. Agora, diante de Deus, à direita do Pai, Jesus disse assim, na sua oração sacerdotal, Pai, cumpri a tua vontade, a tua palavra, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Ou seja, como Paulo diz que ele despiu-se da sua glória para exercer vida humana, para cumprir a lei sem pecado, Jesus está orando, Pai, no momento que eu morrer, me leva, me restitui completamente, e é por isso que Jesus aparece no meio da sala onde eles estavam reunidos, sem abrir porta, sem nada, ele aparece onde ele quiser. Jesus, ele se materializa onde ele quiser, ele é Deus, ele é onipresente, onisciente, ele é tudo o que a Bíblia diz que ele é e que Deus é. Jesus tem todos esses atributos, mas a verdade é que ele sempre foi obediente ao Pai e há um plano do Pai de criação, queda e redenção, e que vai se cumprir nisto. Então Deus deu a Jesus o seu ministério e o seu propósito. Qual é o meio disso? O meio dessa revelação? Jesus Cristo. Deus deu esse poder a ele. Jesus é o mediador de Deus. Jesus é
aquele que é mediador entre Deus e os homens. As revelações mais claras de Deus e os seus propósitos vêm dele a nós, pelo seu Filho perpétuo, porque Jesus existia antes da criação. Jesus é o primogênito de todos aqueles que ressuscitarão. Jesus é o primeiro que habita a cidade celestial na qual todos nós habitaremos. Então Jesus é o meio, Jesus é a revelação em si, que nos faz entender tudo aquilo que Deus quer e deseja de nós. Olha que coisa interessante. O meio é Jesus. O modo, olha só, através de símbolos. Todos os símbolos que estão na Escritura. Toda a simbologia que está atrás da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As coisas que breve vão acontecer e que foram mostradas a João. Irmãos, o que foi mostrado a João é tão maravilhoso que João não conseguiu entender direito o que era. Então ele diz da forma que ele conhecia. Os pedagogos nos ensinam que nós aprendemos por comparação, tá certo? Existem coisas que nós ignoramos porque não conhecemos ou porque não sabemos. E existem verdades que a nós são apresentadas e que, a partir dessas verdades, nós fazemos comparações e aprendemos outras coisas. Tá certo? Não é assim? Agora imagine João ver algo nos céus, uma cidade celeste, algo que ele nunca viu e ele não sabe comparar com nada além de rua de ouro e casa de cristal. Ele não sabia como explicar aquilo que ele estava vendo. Você vai ver vários textos de Apocalipse que ele vai olhar e vai dizer: o que é isso? O que é? E ele me disse isso. E ele escreve. Mas a revelação é algo, irmãos, ele está vendo algo tão superior que nós precisamos estudar, mergulhar para aprender. Irmãos, João Calvino, que é considerado um dos maiores teólogos da Terra, João Calvino comentou de Gênesis a Judas. Ele não comentou Apocalipse. Você sabe por que ele não comentou? Porque ele disse assim, não é porque João Calvino não era capaz. Eu acho que João Calvino era muito capaz, porque ele tinha temor de falar alguma coisa que Deus não estava dizendo. É por temor de dizer, essa linguagem aqui, eu acho que é isso. Mas e se não for? A Bíblia está dizendo, maldito aquele que tirar, o último finalzinho de Apocalipse é, maldito aquele que acrescentar alguma coisa a este livro, e maldito é aquele que tirar alguma coisa desse livro. Ele receberá todas as maldições e todos os flagelos deste livro. Olha o temor de João Calvino. Ele olhou e disse assim, eu aqui não vou comentar esse negócio. Eu estou fora, meu amigo. E eu estou aqui, me botando no fogo para comentar para vocês. Tá certo? Mas é um livro que dá para a gente entender, dá para a gente compreender o modo no livro de Apocalipse através de símbolos. Para quem? Para esses servos de Cristo. Isso explica que a palavra de Deus está comprometida com a confiança daqueles que amam a Deus e o servem. Irmãos, a palavra de Deus é para os que o amam e o servem. A palavra de Deus é para aqueles que temem o Senhor Jesus Cristo. É a fé, como diz Judas, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Para quem? Ou por que para estes? Porque somente os crentes podem entender essa mensagem. Somente os crentes podem compreender o que Jesus está dizendo. Temos aqui um esboço maravilhoso de como Deus se revela, de como Deus revela a verdade dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na escola dominical no Cruzeiro. Aqui, vocês sabem que eu fui pastor lá, na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. E uma irmã estava falando o seguinte, eu até preguei sobre isso, falando sobre a educação de filhos. A irmã virou para mim e disse assim, pastor, eu estou absolutamente horrorizada. O meu filho, ele está fazendo sexo com a namorada dele. Eu estou sofrendo, eu estou destruída. Isso é uma coisa terrível, pastor.
Ô, pastor, ô, meu Deus, isso é uma coisa, pastor, isso não é natural, pastor. Aí eu virei para ele e disse assim, não, isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente perfeito e absolutamente natural. A mulher tomou um susto. Quase que deu um pulo para trás. Aí eu falei, ele está fazendo aquilo que ele é pecador. O homem natural, ele é pecador. Ele tem desejo sexual e ele vai fazer a sua vontade. Ele vai fazer sexo fora da vontade de Deus, por quê? Porque naturalmente ele é pecador. Sobrenatural é aquele que tem desejo, tem a mulher para fazer e diz assim, nós vamos casar porque nós vamos fazer segundo o pai. Percebe? O homem natural não entende a vontade de Deus. O sobrenatural, o que nasceu do céu, o que foi aberto o coração, os olhos, esse não faz. Esse não. Esse se guarda. Percebe? Então, quando ela entendeu isso, eu falei, ele está fazendo aquilo que é próprio do ímpio. E é por isso que Paulo bate forte, dizendo lá em Tessalonicenses capítulo 1, ou 1 Tessalonicenses 4, que nós não devemos levar, levar a irmã ao vitupério, ou seja, desonrar alguém, porque ele diz assim, porque Deus é o vingador. Observem que quem entende isso, irmãos, é quem é crente. Quem é crente mesmo, quem ama Cristo. Quem não entende isso, irmãos, não percebe o que está acontecendo. Vocês percebem? Vocês entendem o que eu estou dizendo? A revelação é para crente. Só acredita no que a Bíblia está dizendo quem é crente. Quem não é, não entende. Tá certo? Terceiro lugar. Qual é o conteúdo, né? É para os servos, falando das coisas que em breve devem acontecer. O conteúdo da revelação. Coisas que brevemente devem acontecer. Os eventos. Nós vamos discutir sobre esses eventos que o Senhor Jesus falou. Esses eventos serão provocados pelo propósito divino. Olha só, o texto diz o que aí? As coisas que devem acontecer. Ou seja, Deus faz com que a história ocorra segundo a vontade dele. Tem um telos, a história é teleológica. Deus faz aquilo que ele quer dentro da história. Nós aprendemos isso estudando Abacuque. Então, quando Jesus diz aqui, João está dizendo na Escritura aqui, as coisas que devem acontecer é porque elas de fato vão acontecer. O Armagedon vai acontecer, a batalha final. Todas as coisas que estão ali em Apocalipse, elas vão ocorrer, porque Deus quer. Da mesma forma que Deus preparou toda a história para a vinda do seu filho. Da mesma forma que Deus disse lá atrás que viria da mulher, da semente da mulher, em Gênesis 3,15, e Jesus veio na plenitude dos tempos, segundo Paulo. Devem ocorrer. Esses eventos, que na previsão profética estão muito próximos, brevemente, diz o texto, mostrando que a próxima grande crise do mundo é a segunda vinda do Filho de Deus. Irmão, você já imaginou quando Jesus chegar, arrebatar sua igreja, levar-nos à festa do Cordeiro? O tempo cronológico, ele se desfaz. A gente entra no tempo de Deus. Como é o nome do tempo de Deus? Kairos. Jesus vai fazer uma festa. Tudo instantaneamente. Pense que é tudo no mesmo instante, assim, ó. A igreja é arrebatada, a gente chega para uma festa com o Cordeiro. Todas as coisas ocorrem e a gente está lá. E aí, nesse mesmo instante, toda a terra é transformada em fogo ou purificada pelas chamas. Os ímpios são lançados em outro lugar. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí vem um julgamento. Você já imaginou todas as pessoas que já existiram, Deus julgando uma a uma? O tempo que ia durar isso? É algo que acontece... Não me explique, a nossa mente não consegue entender como é que tudo isso pode ocorrer concomitantemente, no mesmo instante. E tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Tudo se fez novo. Vai ser uma loucura. Todo o universo vai ser purificado
pelo fogo purificador, recriador de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu sonho com isso. Eu sonho o dia que eu vou ser arrebatado. Eu não sei se eu vou subir igual a Super-Homem, eu não sei como é que vai ser esse negócio, né? O seu sumo aqui, apareço lá, eu não sei como é não, mas eu quero estar lá. Eu quero, eu quero olhar para o meu Senhor. Eu quero olhar para o lado e ver, bora, Davi, corre aqui, meu amigo. O homem está ali. Sabe? Vamos lá e dar um beijo no homem. Vai ser uma fila, né? Vai ser uma briga, mas acho que vai ter uma ordem, sabe? Gente, isso é escatologia. Por que a teologia liberal destrói a igreja? Porque ela destrói a esperança da vida eterna. Não tem sentido você vir à igreja se não tem futuro. Se não há uma verdade, se não há um propósito final, para que eu vou servir a Cristo? Eu vou cair na gandaia mesmo. Destrói o sentido de tudo. Então, aqui mostra a vinda. Jesus está a caminho. O grande dia da colheita está chegando. O céu está vindo para a gente subir. A gente vai encontrar com Ele. E essa é a grande expectativa. Isso é o que nós devemos viver. Esse é o conteúdo da revelação. Para que serve essa revelação? Quarto lugar. Já estamos chegando mais para o final. Vamos acabar já. Para quem serve? Olha o texto comigo. Foi dado por intermédio do anjo que notificou, o qual atestou a palavra realmente é de Deus, deu testemunho de Cristo quanto a tudo que ele viu, as suas simbologias, tudo que ele viu nos céus, todas as imagens. Agora, para quem é? Olha o texto comigo. Para os que leem, ouvem e obedecem. Nós vamos estudar escatologia hoje, a partir de hoje. Mas é para aqueles que leem, ouvem e obedecem. Porque eu posso ler, ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Leiam comigo o verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo, irmãos, o tempo de Jesus Cristo voltar está próximo, nós vamos perceber isso. O mundo está degringolando, o mundo está ladeira abaixo. A fé dos crentes se esvaziando na Europa, nos Estados Unidos e um monte de lugar. O tempo de Jesus chegar é já, as coisas estão próximas. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você. O seu próprio fim pode estar próximo. Você pode morrer a qualquer instante. O seu fim, o seu encontro com Cristo, pode ser daqui, nessa queda aqui agora. Né? Cair e meter a cabeça no chão aqui e acabou, ir para a glória. Né? Então, encontrar com Cristo não é somente um fim escatológico. Ou seja, não é só uma coisa que está lá, não. Pode ser para mim agora. Jesus pode voltar daqui a 10 segundos. Em 10 segundos a história do mundo pode mudar. Então esteja preparado hoje. O reverendo Roster pegou sobre as noivas. As 5 preparadas e as 5 nécias. Né? Se eu fosse pregar esse texto, eu ia falar das preparadas. Né? As 5 preparadas, você não pense em funk. Não pense em funk. Pelo amor de Deus. Né? As preparadas aqui são outras. Né? É aquela que está cheia do azeite, aguardando o seu noivo. E é isso exatamente que o texto está dizendo. Irmãos, esse texto, estamos fechando já, seria lido nas igrejas. A palavra de Deus não é para ser escondida em um canto, mas é para ser lida publicamente. Nem para ser usada por poucos, mas sim por muitos. Jesus disse que a palavra de Deus você não esconde embaixo da cama.
mas você põe no velador, você faz com que todo mundo ouça. Deus disse a Abacuque escreve nos lugares para que todo mundo veja, e a gente escreve print, né? Bota no Facebook para todo mundo ver, e a gente vai fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, porque essa é a vontade de Deus para nós. Olha, pessoas ouvirão, irmãos, a verdade de Deus. A palavra do Senhor vem a nós pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra, diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus nos diz que aquele que ouve e dá ouvidos à palavra é salvo, mas aquele que ouve e não dá ouvidos à palavra já está condenado. É disso que fala Apocalipse. A salvação dos que creem e a condenação daqueles que não creem. O que nós vamos estudar é extremamente importante. Os ouvintes devem viver o que está escrito. Esse foi o chamado. Ensinando a guardar. Ensinando a viver tudo que eu vos tenho ordenado, todos os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que viver o que está escrito. A bênção pronunciada neste livro está suficientemente clara para cumprir os seus propósitos. Por isso, nós, como crentes, hoje devemos agarrar os princípios desse livro. Entender o que está sendo escrito aqui. Entender o que está sendo dito às 7 igrejas. Por que eu tenho que comprar esse colírio tão maravilhoso diante de Deus para me abrir os olhos? Por que eu tenho que entender que eu sou pobre, cego e nu? Por que eu tenho que entender que eu tenho que me submeter ao Cordeiro de Deus? Por que eu tenho que tirar a minha coroa e colocar aos pés dele? Por que todos os anciãos estão lá adorando a este Deus? Por que ele é o Senhor e foi colocado à destra de Deus? Eu tenho que olhar para esse livro e me agarrar nessas verdades. Jesus é o Cordeiro que venceu. E eu me agarro nele, porque ele venceu por mim. A história de Apocalipse, resumida de outra forma, é a história do Cordeiro vencedor. E é nisso que eu me agarro. É isso que eu me seguro. Essa é a história que eu quero. Essa é a história que eu amo. Ele é o meu Senhor. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Estudar as profecias, eu tenho que me agarrar a elas, eu tenho que estudar cada uma delas e esperar por elas. Jesus disse que ia voltar, irmãos. O texto diz que vai haver lago de fogo, mas que vai haver glória. Eu tenho que me agarrar a essas profecias. Elas me levantam toda manhã. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. A minha esperança, irmãos, é que isso aqui vai passar. A minha esperança é que Jesus vai voltar e vai fazer tudo novo. A minha esperança é que ele vai me pegar pelo meu braço, me abraçar, me beijar e dizer: vem para a eternidade, filho. Vem ver tudo que eu vou preparar. Como é que vai ser isso, irmãos? Né? Já pensou, Davi, a gente pensar assim, vamos dar um passeio hoje, Davi? Bora, vamos ali em Andrômeda, né? Ali pertinho, ali na outra constelação, vamos ali. A gente aparece lá, dá um passeio e volta. Já pensou? Como é que vai ser esse negócio? A gente vai precisar respirar, a gente consegue respirar, não consegue? Como é que a gente fica doido, né? A história dos super-heróis é exatamente isso, é a superação da morte, da força, de todas as habilidades humanas. Irmãos, o que é Flash correndo com velocidade sobre as águas? Flash, ele corre tão rápido que ele anda por sobre as águas, não é isso? O que é o desejo de super-homem de voar? A compreensão de ler mentes do professor Xavier? O que é isso, irmãos? Senão, todo mundo olhando para Jesus Cristo e dizendo: nós queremos ser assim. Mas sabe quem vai ser assim? Quem vai atravessar paredes como os X-Men? Eu estou falando a verdade, irmãos. Nós amamos esse negócio. Nos apaixonamos. Eu fico todo arrupiado quando assisto esse tipo de filme. Irmãos, isso é o fim. Esse seremos nós. Porque seremos como Ele é. Não teremos a compreensão
Porque Jesus é eterno, Jesus é absolutamente pleno. Não seremos como Ele, mas seremos como Ele é, ou seja, seremos perfeitamente reestruturados segundo Ele. Já parou para pensar nisso? Tem teólogos que falam que Deus vai... A quantidade de crentes que existem não cabe mais na Terra. Se hoje a Terra está ficando superpopulada, imagine todos os crentes que creram em Deus desde Adão. A Terra vai ficar lotada, tem gente que vai dizer assim, ó, a gente vai ficar pela Lua, por tudo que é canto, vai morar em tudo que é lugar, em Marte. Cada teólogo diz uma coisa. Claro que isso é especulação. Mas que é gostoso pensar nisso, é. É bom, o coração fica feliz. Eu não sei onde eu vou morar. Eu brinco o seguinte, eu não sei vocês, mas eu vou ter animal de estimação, tá? E o meu vai ser um tiranossauro Rex, tá? O nome dele vai ser Toby. Gigante, dinossauro Rex. Eu vou dizer, vem cá, Toby. E ele balançando o rabo, entendeu? Eu vou dizer, senta aí, Toby, fica quietinho. E Deus vai recriar todas essas coisas. Eu estou esperando que Ele recrie os dinossauros para eu ter um tiranossauro de estimação, né? Então, tudo isso é para vocês entenderem. São brincadeiras para vocês perceberem que Deus vai restaurar todas as coisas, né? Deus olha para a história e nós devemos nos agarrar e esperar por essas profecias. 3, devemos aprender as promessas de Deus e nos apoiar nelas. Esperar é diferente de apoiar. Esperar é a certeza de que vai acontecer. Apoiar-se é você se sustentar naquilo que foi dito. Deus vai me buscar. É Jó sentadinho dizendo, olha o meu Redentor, Ele está vindo. Eu sei que Ele vive. Eu estou me apoiando nisso. A minha vida pode estar boa, estar ruim, mas eu estou apoiado nessa verdade. Jesus disse que iria preparar lugar. Jesus disse que viria me buscar. E eu estou aguardando isso. Estou aguardando exatamente esse momento. Eu devo ponderar nos preceitos e obedecê-los, todos eles. Porque se eu quero estar com Cristo, eu tenho que obedecer a sua palavra. Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Vocês ainda têm força para um último ponto? 5º e último lugar. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora. A bem-aventurança dos que vivem esta revelação. Olha só, o que é bem-aventurado? Feliz. Feliz aqueles que vivem essa revelação. Irmãos, não é difícil de ver, não é difícil de ver no que esta bem-aventurança consiste. Consiste em vida eterna, em transformação, em ausência de dor, de sofrimento. Consiste em tudo aquilo que Deus preparou para os seus filhos na morte de Cristo na cruz. Então, nós compreenderemos os acontecimentos, porque saberemos o significado, o plano do curso do mundo e do destino do mundo. Você já parou para pensar que você sabe exatamente para onde o mundo está caminhando? Quando você fala isso para alguém, às vezes eu falo na universidade ou para alguma pessoa, as pessoas dizem assim, você está doido, João, está vendo que isso é bobagem? Só que ele não sabe, e nós sabemos. Nós temos a revelação, tá certo? Nós teremos descanso na certeza absoluta do triunfo final da verdade e da retidão. Irmãos, existe uma verdade, e ela é Cristo. Existe uma verdade, e é a Bíblia. E ela vai se cumprir. Nós vamos receber todas essas coisas a partir de Jesus Cristo. A partir do verso 9, ele vai trazer uma visão de Jesus glorificado. É uma coisa linda, irmãos. Imagine você vendo essa verdade. Eu descanso em ver esse Jesus. Eu descanso em ver o glorioso Senhor quando Ele se revelar. Nós teremos esperança, observando a misericórdia de Jesus por nós, nos dando a vida eterna. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças. Vida eterna. Entender a profecia, ser feliz guardando as verdades de Deus. As outras bem-aventuranças estão nos outros textos e nós vamos trabalhar elas em um outro momento. Eu queria que você lesse, pegasse esses textos depois na internet e visse. Eu falei as 7 bem-aventuranças. Irmãos, eu tenho vontade de fazer
sermões mostrando que você só chega na última bem-aventurança de viver na eternidade com o Pai se você entende a primeira. Se você lê, ouve e guarda. Começa sempre com a palavra. Para que haja final perfeito, começa pela Escritura. Em Apocalipse é igual a qualquer outro texto, desde Gênesis. É ouvir o que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Semana que vem nós vamos entrar em como serão os últimos dias. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.